Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu já vou começar com um texto que eu fiz aqui em homenagem... Ih, gente, não vai dar. Eu já vou começar chorando. Desculpem, tá? Tudo de bom. Assim, toda vez que a gente termina um café, o que sobra na nossa caneca? Uma bebida, sobra lembranças, sobra uma conversa boa que aconteceu. Mas, no caso do Matheus, sobram muitas histórias. E essas histórias começaram dentro dele, dentro de muita observação, muita inspiração. E chegaram até muita gente por meio das crônicas, do blog, do Virando Jornalista. Quem acompanhou lá atrás, ou o podcast do primeiro livro já tem que saber. E aí, chegamos até ao volume 2. E o Matheus, ele descobre hoje o que a gente... Aliás, a gente vai descobrir hoje o que tem no fundo da caneca do segundo volume. Matheus, seja bem-vindo. Ah, obrigado. Que texto lindo, gente. Obrigada. Já deu uma engasopada aí no começo. Engasopei. O que for cortar, corta. Mas, assim, é sobre a gente, né? Sim. E para a gente conversar precisa muito ser a nossa essência. Sim. Então é um pouco do que eu vou seguir o roteiro e um pouco do que a gente sempre faz todos os dias. Então seja bem-vindo ao segundo podcast do Fundo da Caneca, volume 2. Obrigado por ter topado. Imagina. Que delícia, eu gente, que agradeço. Bom, ano passado o Matheus lançou a primeira edição do Fundo da Caneca, Crônicas para quem pega a vida pela alça. Se você não viu, uma pena, mas dá tempo, a gente vai falar sobre isso. E aí ele fez, no primeiro volume, uma seleção de 100 crônicas, lá desde 2007 até 2022, certo? E agora a gente tem essa nova seleção, que é do Fundo da Caneca, volume 2, Crônicas sem açúcar e extra fortes. O que vem por aí? Bom, aí essa nova seleção vai de 2022 até os dias atuais. Matheus, eu já vou começar com a primeira pergunta, acima de qualquer coisa. O que vem no volume 2? No volume 2 vem mais profundidade. E é um livro um pouco mais pesado que o primeiro, eu acho. Principalmente a primeira parte. E vem mais maturidade também, ao mesmo tempo. O primeiro livro, ele é mais experimental. Ele pega muitos anos, né? Durante 15 anos de escrita. E esse, ele tem um momento mais maduro, eu ali, né? Dos 35 aos 39 anos. E ele pega um período muito difícil da minha vida, assim, que foi a pior fase que eu já passei até hoje, de eu não me reconhecer. Então, a turma pode esperar tudo isso. E uma consistência. É um livro que ele tem uma linha mais fácil de entender do que o primeiro, que vai e volta em muito assunto, sabe? Certo. Bom, vamos dar o serviço primeiro, porque as pessoas estão chegando agora, estão querendo, cadê? Onde tem esses textos? Onde eu posso ver? Então, todo domingo... Todo domingo, 10h10 da manhã, uma crônica nova para vocês, sempre sobre comportamento, relacionamento. No Instagram do Matheus Caneca e também no do Fundo da Caneca. E também no site, para quem não conseguir acompanhar, às vezes, ali no Instagram, no site, no dofundodacaneca.com.br, tem todas as crônicas desde 2007. Ótimo. Bom, a gente vai falar um pouco sobre essa repercussão do primeiro livro, tá? Então, depois que foi lançado, teve algum texto ou algum leitor que chegou até você e falou sobre algum texto que você escreveu que te fez pensar e olhar de um jeito diferente? Teve. Logo na abertura do livro, a primeira crônica, se eu não me engano, o nome Terminou Depois que Alguém Peidou, né? E é uma crônica que fala sobre até que ponto a liberdade no relacionamento ajuda ou prejudica. E de cara, a turma já começou a ler o livro e começou a me dar retorno, assim. O pessoal me mandava vídeo, às vezes mãe e filho, a mãe falando do casamento ali com o marido, o filho falando do namorado, do relacionamento com a namorada, e concordando e discordando sobre isso. E além disso, feedbacks gerais, assim, de o quanto o livro é leve, o quanto a história do amor próprio, do humor, da leveza, ajudou a inspirar, né, as pessoas. E ler histórias de outras pessoas, porque o primeiro volume tem muito disso, traz
afinidade, esse conforto em quem lê, de as pessoas se verem um pouquinho naquelas histórias, naquelas situações. Então, essa repercussão mudou de alguma forma o jeito como você olhou esses textos? Mudou, Sim ou não? mudou. Porque é muito engraçado, porque você escreve e se você não tem o retorno de quem lê, você não sabe o impacto que teve. Então, mesmo no Instagram, tem algumas pessoas que comentam, que curtem, ou me mandam algum direct ou WhatsApp, mas eu fui descobrindo que tem muita gente que lê e nem curte o post. Simplesmente lê, e aí depois de algum tempo vem falar: nossa, eu adorei quando você escreveu tal coisa. Ai, que legal que você colocou tal crônica no livro, porque eu adorei quando saiu. E eu só descubro depois que as pessoas passam. Então, é difícil ver de um jeito diferente imediatamente, né, o que eu escrevi, porque às vezes as pessoas demoram para dar esse retorno ou nem dão. Ou a gente muda. Ou a gente muda. Né? Bom, agora vamos pro volume 2. Eu li todo, já tá maravilhoso, não percam, sério. E eu vou falar, assim, algumas crônicas que me pegaram mais e que a gente vai entrando mais profundamente, porque realmente é um livro muito mais profundo, né? E diria mais atual, porque, né, de 2022 para cá a gente tem um tempo menor. Sim. Mas não que pouca coisa tenha acontecido, né? Eu acho que muita coisa aconteceu. O 2 não 1, né? Esse foi o primeiro que eu escolhi. Você abre o livro dizendo que duas pessoas nunca devem virar uma só. Sim. Hoje, olhando ali para trás, você acha que aprendeu isso vivendo um relacionamento ou terminando um relacionamento? Eu aprendi vivendo um relacionamento. Essa crônica, ela é uma confirmação do que eu já pensava, independente dos relacionamentos. Esse texto ele vai falar sobre a importância de duas pessoas se melhorarem, né? Mas como não exclui o gostoso da vida e, como eu falo até no texto, a facilidade da vida quando você é um só. Eu vejo a vida de um jeito mais fácil quando a gente é solteiro. Só depende da gente mesmo, a gente toma nossas decisões, muitas vezes você não tem que ceder em nada, mas no texto eu trago também que eu acho que a vida é melhor a dois. Quando a gente está num relacionamento, a gente se melhora pelo olhar do outro, né? Pela experiência do outro, pelo que o outro te fala e como a gente se descobre nesse ouvir, nesse servir do outro. Então, o texto ele traz essas frentes todas. Então, foi vivendo que você resolveu colocar isso em prática. Foi. É o texto de abertura do segundo volume, né? E não é fácil ser você. Você escreve que nada é mais difícil do que ser quem a gente realmente é, né? E eu acho que isso é o que a gente busca, assim, é a nossa essência. É muito do que eu e o Matheus a gente conversa. A gente tem muitas conversas diárias e de várias questões nossas que a gente vai trocando ao longo do dia. E, no fim, o resumo é: você está sendo você, né? Você está sendo você nessa decisão, você está sendo você para se fortalecer, você está lembrando quem você é. Exato. Eu acho que é muito o que a gente faz ali todo dia, Sim. né? Mais dessa crônica, minha pergunta é: o que ainda é difícil sustentar sobre quem a gente é, sobre quem você é? O mais difícil é não se perder. Para mim é isso. Porque tem a dificuldade de a gente se conhecer, saber o que a gente gosta, o que a gente se identifica, o que serve ou não pra gente. Isso todo mundo consegue. Você precisa ter coragem para olhar para isso e reconhecer e assumir, mas é possível. Agora, o não se perder é o mais difícil para mim. Eu vejo nesse período do volume 2, as experiências que eu passei, o quanto isso me tirou muito do meu eixo. E se não fosse a minha família, os meus amigos, as referências de quem já me conhecia antes dessa desorientação, seria muito fácil eu deixar de ser o Matheus. Eu passar a ser uma pessoa pessimista, uma pessoa descrente. E, além disso, também, com todo o estímulo que a gente recebe, comparação que a gente faz em rede social, tudo isso facilita essa desorientação. Então, para mim, hoje, a maior dificuldade, o maior desafio é me manter consciente, me manter no meu eixo. Ainda bem que tem a gente para se puxar, isso, exatamente. Sempre. Às vezes dá uns tapas ali que são válidos. O dia mais feliz da minha vida. Nesse texto você mostra um pouco da vida feliz e como isso muda durante o tempo. A felicidade, você acha que ela deixou de ser um destino, uma busca,
para ser um jeito da gente prestar atenção na vida? Exato. O prestar atenção no hoje, no agora, no que você tem na mão já. Eu tenho muito hábito de dormir e acordar agradecendo, né? E para mim, o dia mais feliz da minha vida é sempre o hoje. É meio tosco, é meio cafona falar isso, né? Por conta de coisas que eu já vivi e tal. Mas é verdade, porque eu olho pro hoje. Então hoje eu tô aqui, tô gravando um podcast, tô com você, tô com a minha mãe, com a Cis, tô lançando um segundo livro que eu nem imaginava, não imaginava nem o primeiro. Então hoje, depois daqui a gente vai pro bar. A felicidade hoje tá em reconhecer tudo isso na hora que eu chegar na minha casa, deitar e agradecer por tudo isso. E amanhã a mesma coisa, e amanhã a mesma coisa, e amanhã a mesma coisa. E isso é um exercício. Né? Então você tem que encontrar essa felicidade no que você tem e no que você é. Todos os dias, Deus sabe, ele ouve essa frase: obrigado por tudo que eu sou e obrigado por tudo que eu tenho. E na dificuldade? Quando a gente entende e reconhece todos os dias, né, essas pequenas felicidades, a gente fala muito sobre os detalhes, ser grato pelos detalhes, né? Mas e na dificuldade? Como que essa felicidade vem? A dificuldade, na hora que você tá ali, na merda, que o negócio tá bem feio, é muito difícil, né, ter a felicidade. Ou na doença, por exemplo, quando você tá ali numa bad e tal. Mas um exercício que eu faço é: o que isso pode me ensinar? Por que isso tá me acontecendo? E, gente, é impressionante. Toda vez a resposta vem. Sempre tem algum ajuste. De novo, vai da tua coragem de enfrentar isso, reconhecer e abraçar. Mas na dificuldade, para mim não tem a felicidade na hora da dificuldade. Mas até tem aquela coisa de, tô gripado, que bom que eu tô na minha cama, que gostoso esse lençol, sabe? Mas eu sempre faço esse exercício. Eu tive dengue no ano passado e para mim foi muito pior que Covid. Eu achei que eu ia mesmo, assim. Eu falei, gente, agora, todos nós achamos. Quem viu, viu. Né? Quem falou comigo, falou. Porque agora acabou para mim. E ali na dengue, eu fazia esse exercício. O que isso quer me ensinar? O que eu preciso ajustar na minha vida? Por que esse momento está me parando? E as respostas vêm assim, ó. E na hora que você começa a tomar consciência e ajustar, a coisa ajusta e aí vem uma felicidade muito maior que você não vivia antes. Porque você vai fortalecendo aquilo, né? Fortalecendo essa ideia do que eu posso aprender, o que eu posso aprender. É uma coisa que a gente fala muito. Se a situação volta para você, é porque alguma coisa você ainda precisa aprender, né? Então, a gente fica muito nessas nossas conversas, entendendo o que está faltando a gente olhar, aprender e talvez reconhecer para as coisas fluírem e a gente voltar para a nossa essência, que é feliz, tá, gente? A nossa essência é feliz. Exato. Já fui foda. O que faz uma pessoa ser foda pra você? Hoje, pra mim, o que faz a pessoa ser foda é ela ser segura de si, com a humildade que isso vem também. Não tô falando de orgulho, prepotência, de ego. Eu tô falando dela ser confortável em quem ela é. Nada numa outra pessoa me encanta mais do que uma pessoa ser à vontade com quem ela é. Isso não tem a ver com o corpo, isso não tem a ver com o intelecto, tem a ver com autenticidade. Isso pode ser, assim, de pessoas por quem eu me apaixonei, o meu namorado, inclusive, e minhas amizades e pessoas no trabalho. Quando eu vejo que a pessoa tá à vontade consigo mesma, que ela é verdadeira, que ela é pra fora, né? Isso me encanta demais. Isso pra mim é o ser foda. E existe uma coisa do Matheus ali de alguns anos atrás que achava que aquilo era foda e aí hoje você não vê importância. Existe, total. Quando eu escrevi a crônica foi justamente uma quebra disso. Eu olhei para um Matheus, até do primeiro livro, de momentos do primeiro livro, e que eu não me vejo mais naquilo, principalmente em um radicalismo. Então, o foda para mim antes, que é o que eu falo, deixei de ser foda, né? Tava ligado a chegar, a fazer, acontecer, impor sua verdade, bater de frente com quem precisar. E eu não sou mais essa pessoa de jeito nenhum. Até os textos do volume 2 trazem muito isso. Então, essa crônica, especificamente, vai falar de eu já fui foda porque eu já fui isso que eu citei e não sou mais. Isso não quer dizer que eu não sou foda, mas a brincadeira, que eu não me sinta foda. Sim. Mas a brincadeira é justamente essa. As coisas vão mudando e o foda muda de figura, né? Sim. Ou chora vendo. Depois de tudo que você viveu naquele período, que vocês vão entender, leiam, né? Existe alguma dor hoje que você agradece por ter sentido? Nossa, todas. Todas. Todas, todas, todas.
do término de relacionamento, que foi muito complicado para mim, a dengue, a perda de cliente, porque o livro ele transita disso também. Eu começo as crônicas num período que eu estava recém-saído de 10 anos de uma empresa, onde eu decidi pedir demissão para viver outras coisas. E aí eu tô bem num relacionamento, aí eu passo por um término, aí eu tô tentando empreender, começando a empreender, eu perco clientes. E eu tenho o apoio da minha família e tudo, mas eu moro sozinho, eu tento depender o mínimo possível, pedir ajuda o mínimo possível. Então, vai trazer tudo isso. Qual que foi a pergunta mesmo? Se essa dor, se existe uma dor que você agradece por ter Todas essas sentido. dores, assim. E tem coisa que com o tempo a gente vai vendo que não foi dor, né? Que foi um momento ali e tal, mas todas as dores eu agradeço. O Chora Vendo é um texto que quando eu escrevi, eu não postei. É um texto que vai falar de uma situação que eu fui para o hospital e uma avaliação sobre isso. Passei na frente de todo mundo na urgência, porque quando aferiram minha pressão, a máquina apitou, rodou uma luz vermelha e falaram, passa ele, abriram uma porta lateral e saíram me colocando numa maca e eu não conseguia falar com ninguém e tal, e não sabia o que estava acontecendo. Mas aí, se você ler o texto, você vai descobrir. E é um texto que eu me mostro extremamente vulnerável, porque ele tem uma reflexão também sobre a vida, como todas as outras crônicas, mas eu me exponho muito ali. E era um momento que eu estava muito inseguro de mim, inseguro da vida, desorientado, por isso que eu escrevi e não postei. Ele foi postado esse ano, mas na coletânea ele entra na ordem cronológica de quando aconteceu mesmo. E sobre vulnerabilidade, mostrar a nossa vulnerabilidade das coisas, de tudo que a gente está vivendo, é ruim? É bom? O que você pensa? É maravilhoso, é maravilhoso. Ainda mais se você mostra com quem te conhece, com quem te oferece amor, sabe? Isso é um puta presente. E que eu vejo que as pessoas estão perdendo. Quem tem isso está perdendo. E quem não tem tinha que entender, sabe? De você falar assim, tá uma bosta. Eu tô sem vontade de viver. O que é um absurdo pra mim, né? Como a pessoa que eu sou e você me conhece. Sim. Mas eu senti isso. Então, a gente mostrar essa nossa vulnerabilidade. E tem alguém que fala assim, ó, calma. Isso tá acontecendo assim, assim, assado. Isso vai passar. Na hora que você volta de um jeito surreal, assim, que não se compara com quem você era antes. E a tua relação com quem você pôde ser vulnerável, então, nem se compara. É na vulnerabilidade que a gente se fortalece, né? Sim. Fortalece os laços, fortalece quem a gente é. Então, qual é o problema mostrar isso? Exato. Se você volta melhor, né? E com ajuda. O melhor pior ano na minha vida. Você escreveu que a cicatriz protege e nos lembra o aprendizado. Qual aprendizado de 2023 você faz questão de carregar para o resto da vida? Que a gente não tem segurança de nada, que o que a gente acha que pode contar de uma hora para outra pode ser retirado de você. Tem um outro texto também que fala tudo que nos é retirado. E 2023, que é o ano em que tudo isso aconteceu e que eu encerro com essa crônica, o melhor, pior ano da minha vida, ele me fortaleceu muito, ele me colocou num outro patamar e ele acabou sendo o melhor ano da minha vida. Apesar de eu ter desanimado muito das coisas, ter me tornado um descrente, pessimista, eu nunca tive vontade de me matar, mas eu tive vontade de não acordar, eu tive vontade de não viver, né? E eu terminei o ano com tudo isso limpo em mim. E justamente por eu ter me visto diante desses sentimentos todos que eu passei, ele se tornou o melhor ano da minha vida, porque a consciência que eu passei a ter graças a isso, não tem como eu explicar quem eu me tornei. A gente pode contar um pouquinho desse, para quem está nos assistindo? Pode contar um pouquinho desse 2023 ou um resuminho? Podemos. 2023 foi um ano que, em janeiro, eu terminei um relacionamento onde estava tudo bem, aparentemente. De repente, outra pessoa começou a ficar mais quieta, eu não sabia o que estava acontecendo. E, enfim, acabou quase que ele entrando numa pequena depressão por medo de terminar o relacionamento, porque achava que era tudo muito bom e não entendia isso. E a gente morava junto, passamos por pandemia junto, fazia 3 anos que a gente dividia o mesmo teto. E, de repente, isso foi retirado, né? De uma semana para outra, ele não estava mais lá em casa, não tinha mais as coisas dele.
E aí, por conta de algumas situações, eu não tive mais contato com ele, eu não conseguia acessá-lo. E isso me desorientou muito, porque a gente era um grau de companheirismo que a gente sempre falava sobre a possibilidade de conversar sobre tudo para se resolver. E durante 3 anos foi isso. E hoje nós somos amigos, tá tudo certo, a gente se fala vez ou outra. Eu já estive com ele e com outra pessoa com quem ele se relacionou. Tenho muito amor por ele e ele por mim. Mas foi um ano que me desorientou muito, porque eu tinha tudo muito certo, num relacionamento onde tudo funcionava muito bem e me pegou de surpresa. E como acabou esse ano? Você disse que acabou tudo bem. Como que acabou esse ano para você? O de 2023? Sim. Acabou em paz, acabou com a coisa assentada, bem resolvida. Não só com ele, porque o bem resolvido com ele veio acontecendo depois disso, mas acabou em paz comigo, né? E uma coisa que eu já sabia antes e que esse ano de 2023 me desorientou é, acima de qualquer outra pessoa, quem a gente tem é a gente. Na hora que você deita e dorme, por mais que você tenha alguém do teu lado, é você com você mesmo. Ninguém sabe os teus pensamentos, que é uma coisa que você tem que cuidar e policiar. Então, independente de trabalho, independente de família, amigos, você sempre tem que contar primeiro com você e fazer o que for preciso para se estruturar para isso, sabe? Para você ter essa primeira base em você. Sim. Ele passou tudo muito bem, viu, gente? Nota 10. Qual o texto dessa nova edição você guarda ali uma versão sua que você tem mais carinho? Tem algum? Não o texto em si, mas uma versão do Matheus que estava escrevendo o texto. Sim. Tem o Preparo de Amparo, é um texto que até me emociona, eu estava relendo na seleção, né, já no livro pronto, e é um Matheus que fala sobre a importância de você oferecer amparo, né? Ele fala sobre uma feijoada que aconteceu na casa da Ritinha, uma feijoada maravilhosa, mãe da Cis, que está aqui. E eu estava num momento tão vulnerável. E ali ela ofereceu a feijoada, preparada por ela mesma, pensada em cada detalhe. Os meus pais foram, né, nessa feijoada, junto de amigas também. E ela se dedicar àquele momento, num tempo que tá todo mundo cansado, sem tempo. E a gente, todo mundo ali em volta, sabe? Por mais que não precisasse entrar em assunto delicado nenhum, a gente estava se amparando. Era um domingo e aquilo fez uma segunda-feira completamente diferente, graças a que ele servia, aquela risada, aquela dedicação, não só dela que preparou, mas de todo mundo que fez questão de estar ali. Então é um texto que eu reli e eu guardo ele com muito carinho, assim, porque é um Matheus muito aberto, é um Matheus muito sem vício, sabe? É um Matheus disposto, assim, eu amo. É um Matheus que ampara, né? Porque ao mesmo tempo que você foi amparado, nos momentos em que levantou a mão e falou, gente, preciso, você ampara. O Matheus é uma pessoa que, independente do que ele está fazendo ou o que está acontecendo, ele vai te amparar. Eu nem tenho um número correto de quantas vezes ele já me amparou nesses 20 anos de amizade, mais de 20 anos. E é um amparo com tanta sinceridade, tanto amor do jeito dele, como ele conduz a situação de maneira ora prática, ora amorosa, ora te dando uma dura, ora falando, vem aqui, esquece qualquer coisa do que está acontecendo, só vamos dar um abraço aqui, né? Então, esse amparo vem de você, né? E aí só retorna para o que a gente tem. Obrigado. Muita sorte a nossa ter isso, né? Muita sorte. Comoção geral aqui, viu? Nesse o povo já tá chorando já tá aqui. todo mundo chorando, pega os lencinhos. Mas só quem viveu entende, assim, esse sentimento e o quanto a gente aprende com você em todas as suas fases, em todos os seus textos, particularmente te conhecendo há tanto tempo, conhecendo você profundamente e ler os textos do Matheus. Acredita que são coisas diferentes, assim? Por mais que a gente converse o tempo todo, quando o Matheus... Eu leio o texto do Matheus,
eu reflito de uma maneira diferente sobre ele, mais do que a gente conversa aqui. Então, causa efeitos diferentes em nós. Falando nisso, eu trouxe algumas perguntas. A gente abriu no Instagram do Matheus para quem quisesse perguntar sobre o livro. E eu trouxe algumas perguntas aqui, vou fazer agora. Bora. A Aninha, o que sente que esse volume 2 traz de diferente do primeiro? O primeiro ponto é que ele é um livro muito mais íntimo que o primeiro. Eu falo muito mais sobre mim do que sobre as outras pessoas. O volume 1 tem muitas histórias de outras pessoas que eu comento. Nesse tem muito mais eu falando sobre os meus pensamentos e o meu olhar. Traz também histórias, né, das outras pessoas, mas ele é mais íntimo. Eu me coloco de um jeito muito mais vulnerável ali. Não só desse exemplo que eu acabei de comentar, mas eu falo de política, coisa que eu nunca tinha falado. Eu falo sobre gays, eu falo sobre mulheres e em situações que eu não tenho lugar de fala e são temas muito delicados. E nesse livro eu me exponho muito mais. O outro, ele tem uma coisa mais engraçada, às vezes até mais superficial. Nesse, eu destacaria esses 2 pontos, assim. O primeiro, ele é muito mais íntimo e pessoal que o segundo, ele é muito mais íntimo e pessoal que o primeiro. E essa polêmica, esse tanto de opinião, de exposição. Eu falo sobre Mounjaro, emagrecimento, inteligência artificial, modinhas. Ele tem muito mais... Farmaura. Ele é muito mais amargo que o primeiro em alguns momentos, assim. Então, o extra forte, o né? nome Crônicas Sem Açúcar e Extra Fortes é pensado nisso. Eu acho que realmente é exatamente assim. Crônicas Sem Açúcar e Extra Forte. Mas vocês vão gostar. Qual texto publicado gerou mais repercussão traumática, uma repercussão traumática ou feliz? De repercussão traumática... A Thalissa que mandou essa pergunta. Eu não vou falar qual é para as pessoas lerem e tentarem identificar. Tá? Mas tem um texto ali, 1 ou 2 textos que gerou uma polêmica enorme esse ano, assim, de eu ser boicotado, eu diria. Mas eu quero aproveitar essa tua pergunta e essa situação desse texto para falar do ponto de escrever, né, sobre a vida, sobre as minhas opiniões e sobre as pessoas que estão em volta de mim, as situações que eu vejo, e qual que é a linha de respeito disso para não ser agressivo, para não gerar uma revolta, tá? Então, é um cuidado que eu tenho, mas eu não deixo de fazer. O lance de ser cronista é você se expor o tempo inteiro. Né? Por mais que você não cite, às vezes, uma situação externa de outra pessoa, você está se expondo o tempo inteiro, você vai agradar e desagradar cada vez mais. Quanto mais você aprofunda nos assuntos atuais, mais você vai desagradar. Eu aprendi muito isso nesse volume 2. É porque a gente toca em feridas de outras pessoas, não especificamente dessa situação, mas no geral, você acaba tocando em feridas que você nem sabe que são, ou que acontecem, né, ou que existem dentro das outras pessoas. Então, acho que como aprendizado pra gente, quando algo nos incomoda, a gente precisa voltar para dentro para entender o que é, o porquê, né? Isso, você fala muito também sobre isso de autorresponsabilidade, né? De se conhecer e de se responsabilizar pelo que você sente ou pelo que te incomoda para se resolver, porque nada melhor que alguém resolvido na vida. Exato, certo? E a gente tem que se olhar, se encarar, entender por que aquilo bateu torto na gente. Se não foi uma coisa intencional de desrespeitar, aquilo diz muito sobre o contexto do outro. E eu não vou saber nunca o contexto do outro. Eu estou falando sobre o meu e o meu ponto de vista. E outra coisa, gente, o que eu falo não é a verdade absoluta, não é a lei, não é... É o que você porque se eu penso assim, todo mundo tem que pensar. Não. A graça da arte, né? Porque o texto é uma arte, mas a arte, em modo geral, é a interpretação. É ver o que você pega, é ver o que te causa. Se 10 pessoas lerem o mesmo texto, vão ter diferentes opiniões e pontos de vista sobre aquilo. Sim. Terceira pergunta. Bom, a Andréa Rosim fala, já estou aqui ansiosa para conhecer o volume 2. Você fez alguma crônica sobre a loucura?
Poderia. Eu poderia fazer um livro só sobre isso, talvez o volume 3. Eu acho que todas as crônicas são sobre a loucura, principalmente hoje em dia. Porque se eu pego o volume 1, os primeiros textos lá de 2007, que era uma época muito mais tranquila em termos de aceleração, em termos de as pessoas, às vezes, se conhecerem mais, terem menos acesso à comunicação para se expor e tal, já tinha loucura ali, né? Hoje, a gente está falando de inteligência artificial, de o pessoal se comparando o tempo todo, de polaridades políticas surreais, de padrões estéticos e modismo, de um jeito que a gente nunca teve antes. Então, assim, a loucura está em tudo. Não tem como a não ser que eu vá escrever sobre, literalmente, uma xícara de café, um par de meia, né? Quem não tá louco tá vivendo errado? Aliás, até eu escrever sobre isso, já disse sobre a loucura. Sim. Mas eu acho que quem não tá louco tá vivendo errado. Mas tem como ajustar isso se você tiver um louco consciente? O louco do bem? É, um louco do bem, Sim. né? Um louco bem intencionado. Sim, tal. sim. Bom, vou fazer algumas perguntas para a gente encaminhando aqui para o fim. Se a crônica do próximo domingo fosse sobre uma fase que você está vivendo hoje, qual que seria ali o primeiro parágrafo, as primeiras palavras? Seria, talvez eu abriria com tudo que eu tenho hoje é. E aí eu desenvolveria dentro disso, assim. Já podemos seguir com isso. Já daí, podemos, de repente vai ser essa. Sentadinho ali, olhando para minha vida. Eu tenho pensado muito nessa importância do hoje, igual a gente falou agora há pouco. E eu acho que todo mundo tinha que entender isso. Qual assunto que a vida tem insistido em fazer você escrever? Sobre o hoje, talvez? Não. O que mais tem me provocado é essa desorientação das pessoas. A superficialidade e essa coisa de ir na onda, sabe? Não ter a opinião própria, não olhar para si, para se conhecer e falar, meu, isso aqui faz sentido para mim, isso não. Nesse volume 2 tem alguns textos que falam essa coisa de o semáforo abre, fica verde, os carros não saem porque eles estão no celular. Você olha numa loja de conveniência, o pessoal está curvado tomando café, não se olhando. E eu, como escritor, eu observo muito justamente por conta do material. E o pessoal está muito fora de si. Você manda uma pergunta no WhatsApp, a pessoa te faz a mesma pergunta que você acabou de perguntar. Você chega numa loja de conveniência e fala assim, ó, me vê um pão de queijo para viagem no débito. Ela vai falar, você vai comer aqui ou vai levar? Isso é caso real, tá no livro também. No débito ou crédito. Então, eu mandei uma foto esses dias para uma loja e falei assim, você tem essa bolsa na loja? Porque eu vi num anúncio do Instagram. O menino falou assim, que tamanho você usa? Aí eu falei assim, eu pensei que a bolsa fosse tamanho único. Eu mandei por escrito. Ele falou assim, desculpa, eu reparei no tênis da foto, da loja dele. E assim é o tempo todo. Tem um amigo meu no Instagram que fala, o Cezinho. Ele fala assim, não é possível, isso só acontece com você. Porque quando tem umas situações muito absurdas, eu compartilho. E eu falo que o pessoal tá fora de si, que virou um bando de Walking Dead, que tá todo mundo, não sabe nem o que tá fazendo, tá indo ali igual um zumbi. Automático, né? Então, o que mais me provoca hoje, eu acho que eu ainda vou levar muito tempo para deixar de escrever sobre esse tema, para sair um pouco disso, é essa desorientação das pessoas. Ótimo. Bom, quando você olha para tudo que precisou acontecer para esse livro existir, quem são as pessoas que aparecem primeiro na sua memória? A minha mãe, obviamente, porque ela sempre... A minha mãe, assim, a minha maior inspiração de ser fora da casinha é a minha mãe. De bater fora do bumbo é a minha mãe. A minha mãe, Você só é assim por ela. Ela tem um senso de humor que só ela tem. Ela tem uma ousadia de fazer uns comentários, que não dá nem para eu falar aqui, alguns deles, que é de uma pessoa totalmente sem filtro, no bom sentido. Ela não deixa de respeitar ninguém, nem nada desse tipo, mas ela não coloca a vida numa regra, numa caixinha que é assim, é todo mundo igual, não. Então, ela tem muito disso, além do amparo todo que ela sempre me ofereceu. Você... a Cis, a Cláudia, a Cremo, a Lívia, a Aninha, a Latifa, né? O Gabriel, meu namorado.
Vocês sabem o quanto eu faço questão desse círculo para a gente se ajudar, para a gente se amparar, para a gente se ouvir, para um puxar o outro. E o primeiro volume só saiu por conta das mesmas pessoas. Desculpa se eu esqueci alguém, gente, que participou e tal, mas eu falo desse núcleo mais próximo da troca do dia a dia. A Tibs também é uma dessas pessoas que eu retomei uma amizade maravilhosa esse ano. E isso tá no livro também, no Amigos de Tretas. Eu falo de 2 tretas que eu tive com amigas minhas e como na hora que você resolve isso, o negócio volta ainda mais gostoso por conta da maturidade. Então, só é possível por conta desse incentivo que eu tenho e, lógico, por conta das histórias também que vocês trazem, a troca que a gente tem. Bom, Matheus, a gente vai finalizar, mas antes eu gostaria de finalizar com um texto aqui que eu escrevi, assim como na abertura, esse final. Você quer falar alguma coisa a mais? Quer dar o serviço para a galera de algo do livro? Não, do livro vai estar à venda no Instagram. Eu vou divulgar, então, ali o link, né? Já vai estar com o podcast no ar. Você já consegue acessar pelo meu Instagram o link da compra, tem como comprar parceladinho e tal. E o lançamento, a previsão da chegada do livro é no 11 de setembro. Então, aproveita para garantir o seu. Garanta, porque acaba rápido. Bom, você passou anos escrevendo sobre as pessoas, né? Desde sempre que a gente se conhece. Observando, se inspirando, todo mundo que atravessou sua vida de um jeito ou de outro, seja no posto, ali, observando alguém durante seu dia. Você observou sobre quem ficou, quem foi na sua vida, quem te ensinou, quem fez doer, quem você feriu de alguma forma, quem você amou, né? Ou desamou, né? Como você disse, das tretas e tal, dessa maturidade que é tão boa de alcançar, né? Nas nossas relações. E hoje a gente resolveu inverter um pouco essa história, porque talvez todo escritor ele mereça descobrir como que você aparece nas nossas crônicas, né? Então, antes da gente terminar, eu quero te entregar o Do Fundo da Caneca de Quem Ama o Matheus. Um livro escrito por quem caminha ao seu lado. De uma maneira muito simples, caseira e amorosa. Ai, meu Deus, que coisa linda. Obrigado. Ai, que capa linda. Eu decidi, pensando ali em como eu conduziria o podcast, eu pensei em como é importante você ler, já que a gente gosta tanto de ler, gosta tanto da figura livro, você lê cada uma dessas páginas e vê o quanto que as pessoas te amam, o quanto que elas te apoiam, o quanto você é importante para a gente e para quem conhece, para quem lê um texto seu. Se você não conhece o Matheus e está lendo um texto dele, eu tenho certeza que vai te tocar de alguma maneira. Talvez não hoje ou amanhã, mas vai te tocar, porque ele é uma pessoa que toca as pessoas, que faz mudar, que vira a chave. E é só você ter um mínimo, assim, de abertura para poder prestar atenção no que ele fala, no que ele escreve. Gente, tem recadinho de quem escreveu à mão. Tem. Eu pedi para as pessoas escreverem à mão ou mandarem as mensagens no WhatsApp. Colagem. Tem da galera toda aí, de todo mundo que caminhou com você. Que lindo, e que depois você continue escrevendo as histórias das pessoas que te amam junto. E é isso. Ai, Deus do céu, obrigado. Segura. Gente do céu. Pessoal que melhor, muito melhor que esse livro aqui, tá? Muito melhor. Vê se você compra esse. Pena que não tá na capa atual, galera, porque eu só fiquei sabendo da capa atual depois, mas não tem problema. Gente, tem muita gente aqui. Tem muita gente, ué. Tem muita gente que te ama. Que lindo. Ai, amei. Sim. Mas antes da gente acabar, eu tenho uma coisinha pra você também. Ai, gente, não é possível. Não é possível isso. Como a gente é, né? Muito idosas que se presenteiam. Eu amei, obrigado. Eu também, muito obrigada, muito obrigada. Simples, mais simbólica, que eu fiz questão de trazer pra você. Ai, não, sério? Pra mim, mas é você que é a pessoa mais especial, gente. Ai, para. Ai, eu amo essa foto, cara! Nossa, conta essa história dessa foto, por favor. Eu vou contar. Gente, não sei se dá.
Aqui. Pega na sua câmera, ó. de repente. Aqui, ó. Nessa foto estamos eu, ela e o Pedro. Meu filho, O mais filho velho. dela, o filho mais velho. Ai, gente, que engraçado. E ela falou, vamos ao circo, eu tenho ingressos pra gente ir e tal. Eu falei, vamos, e a gente já super animado. Nossa, Sempre você viu que animado. tem isso no circo, tem mágico e tal. Eu vou direto do trabalho, te encontro lá. E fomos eu, ela e o Pedro. O Pedro tinha que idade? 5 anos. 5 aninhos. É. Cara E o Pedro tá com quanto? Vai fazer 15 agora, 15, faz 10 então. 10 anos atrás. E a gente chegou no circo e olha isso, e olha algodão doce e tal, né? Super animados. E aí a gente, assim, com o olho brilhando, esperando começar o espetáculo, passou um fotógrafo, e a gente muito eufórico. E o fotógrafo falou assim, eu posso fazer uma foto de vocês? E a gente, claro, claro. E na foto, se vocês conseguirem ver, eu e ela estamos sorrindo, super animados, com o olho desse tamanho, e olha a cara do Pedro. Felizes. Essa foto é um meme nosso aqui. O Pedro entediado. E isso é muito a gente na vida. Muito. Né? Inclusive, até hoje, quando a gente se encontra, né, nas festas, o Pedro continua assim e a gente... Êêê! E eu só tenho essa foto porque eu obrigada, comprei amei. a foto impressa que vinha ali numa moldura de papel. E, nossa, que delícia esse dia no circo. E o Pedro mesmo, que é a criança... Ai, foi Amei. maravilhoso. Muito obrigada. Bom, Obrigado a gente também. vai encerrando por aqui a segunda edição. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem esse livro para se melhorarem, se conhecerem, refletirem, contestarem algo ou não, mas que sirva como um algo a mais para vocês. Porque a gente está aqui para quê? Para aprender, para evoluir, para se desenvolver. E o Matheus ajuda demais nisso. Obrigada. Obrigado, a você. obrigado também. Eu tenho imenso orgulho da gente, da nossa história, de estarmos juntos. E a gente se vê no próximo. Eu tenho certeza que vai ter próximo. Beijo. Te amo, Guxinha. Te amo. Obrigada.